Olá pessoal, sou o professor Thiago Souza Xavier, né? Vamos partir para a nossa segunda aula agora. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais com CSS, a sua estrutura, as propriedades, como é que a gente atribui valor, legal? Então hoje a gente já vai aprender mais algumas propriedades também, certo? E vamos avançar um pouquinho no CSS, ver como é que ele funciona, a sua declaração, a parte de sintaxe, certo? Vamos já pular para a parte prática aqui, né? A gente já viu na aula passada a estrutura do CSS, né? Deixa eu abrir aqui a aula passada, né? Que nós fizemos esse primeiro exemplo aqui, legal? Vou abrir o Notepad novamente, pessoal, só para que vocês vejam como é que eu posso editar. Aqui, ó, ele abre com o IEM browser padrão da minha máquina, certo? Para eu abrir esse arquivo aqui, pessoal, ó, se eu arrastar assim, ó, para dentro do bloco de notas, tudo certo, já está aqui o que a gente viu na aula passada, certo? Página HTML, bonitinho, colocamos os comentários, legal? E aqui a gente viu o CSS, certo? Apenas colocamos aqui o CSS para que vocês pudessem ver aí como é que funciona. Então tem a estruturazinha básica dele e é o que nós vamos aprender na aula de hoje, perfeito? Então, pessoal, o CSS ele tem a sintaxe própria, né? Então ele tem a forma própria de ser desenvolvida, a sintaxe dele, né? E ela é bem simples, ela não tem muito o que falar sobre a sintaxe dele, certo? A gente pode trabalhar no CSS de três formas, certo? Na verdade, três formas não. Ele é composto por três partes, né? É o seletor, a propriedade e o valor da propriedade. Legal? Então, como assim o seletor? O seletor vai ser o qual vai sofrer a referência lá no HTML, certo? O qual a gente vai apontar lá no HTML. Legal? Então, a gente tem, por exemplo, assim, aqui no exemplo da aula passada, a gente utilizou como seletor, a gente utilizou a tag P. Legal? Então, aqui já um dos seletores que nós podemos utilizar. Toda tag do HTML, ela serve como seletor, certo? Ou seja, o body, a tag P, a gente vai aprender mais algumas tags. Então, aqui nesse exemplo aqui, a gente utilizou como seletor um seletor do HTML aí, legal? Mas a gente vai ver hoje, inclusive, outros seletores, outras formas de trabalhar com o seletor, legal? Então, a estrutura básica dele, ó, seletor, abre chaves, na aula passada eu falei parênteses, acabei até corrigindo aí no vídeo, né? Coloca a propriedade, dois pontos, o valor da propriedade, né? O valor que a propriedade vai receber e o fechamento da chave aí, né? Então, é aqui, ó, seletor, abre e fecha a chave, legal? A propriedade, nesse exemplo aqui, é a color, o valor dela é o red, né? E estou fechando com ponto e vírgula. Nesse exemplo aqui não está fechando com ponto e vírgula, por quê? Nesse caso aqui, a gente tem apenas um valor para esse seletor, certo? Uma propriedade para esse seletor. Só que, para o mesmo seletor, a gente consegue colocar várias propriedades, certo? Então, por exemplo, text align, center, por exemplo. Legal, a gente vai ver essa propriedade hoje. Então, align eu escrevi errado, align assim é o correto. Então, o que acontece? Se nós tivermos mais de uma propriedade, o ideal é separar por ponto e vírgula, legal? Então, cada propriedade a gente vai separando por ponto e vírgula. Então, no mesmo seletor, a gente pode ter mais de uma propriedade, legal? Então, vamos partir aí, vamos ver o que a gente tem aqui mais para frente. Então, a sintaxe básica a gente já viu na aula passada, legal? Então, esse exemplo aqui, ó, inclusive tem aqui o exemplo para nós transformarmos, lembra? Não sei se vocês lembram que nós fizemos com o BG Color, o background, e eu falei para vocês que o correto seria fazer pelo CSS, certo? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó, eu vou tirar, vou abrir aqui para vocês, aqui. Eu vou tirar o seletor, o BG Color, né, o atributo BG Color lá do body, que coloca esse amarelo feio aqui, esse amarelo horrível, né? E vou passá-lo para o CSS. Como é que isso vai funcionar no CSS? Tá, ó, vou tirando aqui, ó, e vou criar um outro seletor agora, certo? Ou vou utilizar o seletor body, ou seja, ele vai aplicar o plano de fundo entre o início e o fim do body, ou em toda a tela, né, que o body é a nossa tela, que vai representar a tela para nós aí, certo?
o corpo da nossa página, legal? Então vou vir aqui e falar body, abrir e fechar chaves, legal? E um pouquinho diferente do atributo lá, o bgColor, aqui a propriedade que altera a cor de fundo pelo CSS chama-se background color. Então, né, a gente vai substituir pela propriedade que chama background color. 2 pontos, o valor, vou colocar green, legal? Perfeito. Então a gente está utilizando o seletor body agora, né? No exemplo assim, a gente utilizou o seletor P, então tudo que estiver dentro do seletor body, ou seja, tudo que estiver dentro aqui, ó, na tag body, ele vai fazer a referência. O que o CSS vai fazer aqui, ó? Vai lá no HTML e procura tudo que está entre a tag body. Então vai ser tudo e aplica a cor de fundo, né? O background color. Vou comentar aqui, ó. Aplica cor de fundo. Background color, aplica a cor de fundo. Então ele vai fazer o seguinte, ó. Vai vir no HTML e vai aplicar a cor de fundo aí. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Então vamos prosseguir aí. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Legal? Palavras compostas aí, quando a gente for trabalhar com palavras compostas no HTML, certo? Desculpa, no CSS, as propriedades do CSS a gente está falando, legal? Então, por exemplo, a gente não falou da tag H3 ainda, eu vou usar o exemplo utilizando a tag P, perfeito? Então, por exemplo, a propriedade font family, ela altera a cor da fonte, legal? A gente tem, pessoal, diversas fontes aí, se vocês olharem no Word aqui, é a mesma coisa, são as mesmas fontes que a gente utiliza lá para trabalhar com o CSS, legal? Dá para importar fonte, inclusive, beleza? Vou voltar no seletor P aqui e a gente vai utilizar a propriedade font family, que altera a fonte do texto, tá? Font family, 2 pontos e o valor, legal? Por exemplo, a gente pode utilizar o Arial. Legal? O Arial, pessoal, é uma palavra só, então não há necessidade de nós colocarmos ou aspas ou apóstrofe. No caso desse exemplo aqui, ó, a fonte é a Comic Sans MS, ela é uma palavra composta, então ela tem 3 palavras aí que compõem uma fonte só. Então, por ser uma palavra composta, há obrigatoriedade de nós colocarmos ou aspas, né, ou apóstrofe. Legal? Eu prefiro trabalhar com aspas. Aí vai do critério Comic Sans MS. Perfeito? Então a gente está alterando a fonte para Comic Sans MS. O Sans é em minúsculo, é só o S que é minúsculo aqui. Legal? Então, tudo que estiver entre a tag P vai receber a fonte Comic Sans MS. Então, neste caso aqui, apenas a descrição Hello World aqui, ó, Olá Mundo, vai receber a descrição Comic Sans MS. Tá dando. Então, apenas aqui recebeu a fonte. Desculpa, aqui, ó. Olá Mundo. Você vê que é um pouquinho diferente a fonte, né? Ela recebeu a fonte Comic Sans MS. Perfeito? Então, essa é a parte simples aí da palavra. Quando for palavra composta no valor, há necessidade de colocar aspas. Legal? Aqui já mostra para nós, pessoal, mais uma propriedade aí, né? A propriedade Text Align, que eu inclusive já falei aqui da propriedade Text Align, inclusive já estou aplicando a Text Align no Olá Mundo, certo? O que a propriedade Text Align faz? Ela centraliza o texto, legal? Então ela faz isso aqui, ó, o texto. Eu vou tirar esse script aqui para não ficar atrapalhando a gente, tá? Ó. Vou tirar ele, eu vou deixar ele comentado aqui. Também dá para comentar JavaScript dessa forma aqui também, tá? Legal? A gente já vai aprender como é que funciona o JavaScript, tá? E a gente já aplicou o Text Align na tag P. Então, o Text Align, qual que é a funcionalidade da propriedade Text Align? Ó, o texto, quando a gente desenvolve, digita ele fica no canto superior esquerdo. Geralmente, ele vai alocando para o canto superior esquerdo, certo? Colocando a propriedade Text Align, ele vai centralizar o texto, certo? Como a tag P ela define um parágrafo, então, ou seja, como ela vai pegar toda uma linha, então centralizar o texto vai ser centralizar o texto no meio, bem no meio dessa linha. Legal? Então, essa é a funcionalidade da Text Align, da propriedade Text Align. Perfeito?
Vamos partir aí para a próxima. Nós vamos aprender agrupamento de seletores, certo? O que seria o agrupamento de seletores, pessoal? Algumas tags, elas possuem regras parecidas, certo? Elas têm algumas propriedades similares, legal? O caso, por exemplo, a tag H1, H2, H3, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas ela tem algumas particularidades, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode agrupar várias tags, né, que tem particularidade. Não posso, por exemplo, colocar uma tag P aqui para fazer esse agrupamento e aplicar uma propriedade para N tags de uma vez só, certo? Então, nesse exemplo aí, ó, ele colocou a tag H1, legal? A tag H1, pessoal, define um título para mostrar para o usuário, diferente do title que a gente viu aqui, ó, o title que a gente colocou no head. Esse title aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó, legal? Programação para internet, é o title que a gente colocou, aqui, certo? Mas esse título H1 aqui é um heading que a gente chama tipo de um cabeçalho, né? Então a gente coloca um cabeçalho aí, mas esse cabeçalho será apresentado para o usuário, legal? O que altera nele? Ele vai funcionar do H1 até o H6, já vamos aí vendo como é que funciona as tags HTML também, legal? Tag H6, título, vou colocar H2 aqui para que vocês visualizem lá quando a gente renderizar no browser. Legal? Então ele tem do H1 ao H6, ele começa uma fonte um pouco maior e vai diminuindo essa fonte. Legal? Então, ó, ele vai ter uma fonte um pouco maior, ó, e vai diminuindo. Aqui ficou quase imperceptível, mas tá menorzinho aqui. Legal? Então ele vai funcionar do H1 até o H6. Essa tag H1 até o H6, ela tem particularidades. O que vai mudar? O tamanho da fonte. Então, por exemplo, eu quero que todos os headings aí, né, a tag H, fique em amarelo, por exemplo. Então, eu vou vir aqui, ó, H1, vírgula, H2, se eu tiver mais algum, eu coloco no agrupamento de seletores e faço o seguinte, ó, propriedade color, né, que altera a cor do texto, e yellow. Legal? Então, estou fazendo aqui, ó, um agrupamento seletores. Perfeito? Então ele vai assumir esse agrupamento e vai fazer o seguinte: tudo que estiver no agrupamento vai receber a cor em amarelo. Perfeito, pessoal? Então, agrupamento de seletores aí você já sabe. Legal? Vamos partir agora, pessoal. Até agora a gente só viu o seletor HTML, legal? Então a gente usou a tag bar, a tag bar, a tag P, e vamos ver como é que funciona, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, eu tenho 2 parágrafos, certo? Então, vou criar 2 parágrafos aí. Perfeito? Só que, repare o seguinte: se eu colocar 2 parágrafos, os 2 sairão em vermelho, legal? Então eles respeitarão a tag P. Por quê? Eu disse lá no CSS que tudo que for P vai receber a cor vermelha, o text align, o font family e assim por diante, certo? Então, imagina o seguinte: eu quero criar um outro parágrafo, mas eu não quero que tenha a cor vermelha, por exemplo. Eu quero que tenha a cor azul, certo? A cor N, a propriedade N. Legal? Então, como é que eu vou começar a trabalhar? Eu tenho 2 formas de fazer isso, certo? Ou eu aplico a classe, que a gente vai ver agora, ou eu aplico o ID. Legal? O ID, eu vou começar pelo ID, porque o ID ele tem que ser único, certo? Como assim ele tem que ser único? Se nós criarmos um ID, eu vou criar um ID aqui, ó. Para criar um ID, a gente tem que iniciar com cerquilha, hashtag ou o que você preferir chamar, jogo da velha, né? A gente conhece também como jogo da velha. E dá um nome para esse ID. Meu ID, abrir e fechar chaves, certo? E esse ID, pessoal, ele vai servir para apenas uma propriedade, legal? Então ele vai servir para apenas uma tag HTML. Eu só vou poder aplicar em uma tag HTML, legal? Então vou aplicar aqui a cor azul, perfeito? Vou subir aqui, pessoal, eu só vou comentar as propriedades que a gente colocou. Na verdade, eu vou apagar aqui as propriedades que a gente colocou numa tag P, só para esse exemplo funcionar. Por quê? Esse Olá Mundo aqui, eu quero que apareça em azul, só que esse Olá Mundo aqui de baixo, vou até colocar aqui, ó, Olá Mundo, que eu quero que apareça em vermelho, legal? Eu quero que apareça em vermelho. Então, ó, para aplicar o ID, eu venho na tag e falo, ó, ID
que essa tag vai receber? Qual ID vai receber? O que eu acabei de criar, ó, meu ID, sem a necessidade de colocar o cerquilho aqui no momento de referenciar o HTML, tá? Só colocar o meu ID, o nome do ID, ele já vai lá e vai puxar para nós, certo? Então, ó, Olá Mundo apareceu aqui, beleza? Olá Mundo em vermelho tá aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, em preto. Agora, porque eu tirei as propriedades lá em cima do CSS. Legal? Então vamos prosseguir aí. Eu falei que o de baixo iria aparecer em vermelho. Legal? Então, ó, eu não posso, pessoal, outra coisa, eu não posso reutilizar esse ID. Quando eu falo que eu vou usar um ID, o ID ele só pode servir para uma tag. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, ó, e falar, ó, ID, meu ID. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer, vai funcionar? Vai, claro que vai funcionar. Vocês vão querer testar o professor. Funciona, vou até provar para vocês que funciona. Legal? Mas não é boa prática, porque o ID ele tem que ser utilizado apenas uma vez. É um RG, é um CPF, é a chave primária aí, entre aspas, né? É a chave primária do nosso HTML com CSS. Legal? Então, se eu precisar utilizar mais de uma vez uma mesma propriedade, eu vou transformá-lo em classe, certo? Então, eu vou criar uma classe aqui agora. Para criar uma classe, eu inicio ela com P, certo? Vou comentar aqui, ó, ID. E vou criar a minha classe agora, certo? Dou o nome que eu quiser, pessoal. O ideal é que tenha a ver com contexto. Por exemplo, vou criar um menu classe, vou criar uma fonte, dou o nome da fonte aí, sei lá. O ideal é que tenha a ver com o contexto, perfeito? Então, classe aqui, class, né? Na verdade. E eu vou colocar agora a propriedade color, red. Perfeito. Então vou descer lá agora novamente e vou referenciar aqui, ó, para esse parágrafo, né? Essa tag P. Dou um espaçozinho, ó, class igual a classe. Foi esse o nome que eu dei? Só confirmar aqui, ó. Foi minha classe, na verdade. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, que aí não tem erro, ó. Mesma coisa do ID, não há necessidade de colocar o ponto, tá? Então, minha classe, Ctrl C, Ctrl V na sequência, Ctrl S para salvar. E deixa eu fechar o Chrome que eu estou no IE. Partiu. Vermelho agora. Legal? Eu tenho dois parágrafos. Esse parágrafo está em azul, esse parágrafo está em vermelho. E utilizei dois conceitos, outro seletor agora, né? Aqui eu utilizei o seletor ID, certo? E aqui eu utilizei o seletor class. Perfeito, pessoal? Então, temos aí mais alguma. E se eu precisar utilizar o seletor class mais uma vez, pessoal? Se eu precisar utilizar o seletor class mais uma vez, eu posso normalmente, diferente do ID, tá? Ó, minha classe, eu posso vir aqui, ó, e utilizá-lo novamente. Deixa eu ver aqui, utilizar o seletor class novamente, certo? O seletor class ele pode ser reutilizado. Perfeito? Então esse é o conceito. O class pode ser utilizado em mais de uma tag. O ID não pode ser utilizado em mais de uma tag. Por padrão, tá? A W3C prega isso para nós. Por padrão. E se eu tentar validar esse site com o ID sendo utilizado em mais de uma tag, ele vai dar problema também. Perfeito? Seletor. A gente vai passar essa parte de seletor de classe aqui, é um pouquinho mais avançada, tá, pessoal? Vamos pular essa parte de seletor de classe. Quando nós tivermos bem o conceito de seletor, a gente volta a falar disso aqui também, tá? E agora vamos ver aí, pessoal, como é que funciona para a gente colocar, por exemplo, alguma imagem. Legal, ó, background image, propriedade de imagem, certo? Vamos supor, vou colocar uma imagem de fundo aí, certo? Vou colocar uma imagem no plano, no fundo do body, certo? Então vou vir aqui, ó, eu já tenho o seletor body aqui, ó, legal? E eu tenho um background color, né? Para eu colocar uma imagem, eu faço o seguinte, ó, background, no lugar de color vai ser o image, ó, image, e eu aponto o URL aqui, ó, para apontar o caminho. Onde é que eu vou salvar? Qual que é o caminho que está a minha imagem? Eu não sei se eu tenho alguma imagem aqui, ó. Vamos ver se eu tenho alguma imagem aqui, ó. Vamos pegar alguma imagem aqui. Essa imagem aqui, ó. Bacana. Vou jogar aqui na minha pasta que eu estou trabalhando, ó. Tá aqui a imagem, ó. Vou substituir o nome dela. Exemplo. Chamar ela de exemplo. Perfeito? A extensão dela é .jpeg. Por que eu preciso da extensão? Vou vir aqui, ó.
background image, eu vou falar o nome da imagem, eu coloquei exemplo, e a extensão dessa imagem qual que é? .jpg, legal? É uma imagem JPEG. Então, não há necessidade de colocar o arquivo C2 pontos, D2 pontos, não há necessidade. Como ele está aqui no raiz, o meu arquivo HTML está aqui e ele está aqui, ó, basta fazer dessa forma aqui, certo? Se não fizermos nada de errado, ele vai colocar a imagem de fundo aí, perfeito? Então, a propriedade background image faz isso, legal? Então, próxima propriedade, o repeat. O que vai acontecer com o repeat, pessoal? Aí eu vou deixar para vocês estudarem aí. O repeat, se a imagem não for tão grande, eu posso repeti-la. Eu posso repeti-la no X, em X, né? Ou seja, na vertical ou na horizontal, ou não repetir a imagem. Isso, o que isso quer dizer? Se a imagem não, se ela for menorzinha do que o tamanho da tela, o que vai acontecer? Eu posso repeti-la mais de uma vez, certo? Geralmente não acontece isso, a gente não aplica isso, legal? E a gente pode definir a imagem se ela ficará fixa também, né, usando o attachment, né, ou se ela vai rolar junto com o scroll, ou seja, se minha página ela for um pouquinho maior, então se ela vai trabalhar junto com o scroll, legal? E a gente vê aqui também, pessoal, propriedade margem. Eu vou deixar a propriedade margem mais para frente, quando nós falarmos de div, porque eu vou ensinar vocês a alocar um objeto, certo? Então, a propriedade margem, pessoal, a gente dá uma margem, por exemplo, eu consigo colocar um objeto ou um elemento HTML em qualquer parte da minha página, utilizando a propriedade margem. Eu deixo para falar da margem quando nós formos trabalhar com div, tá? Então, aí a gente vai voltar a falar de margem. Se quiser estudar para ir adiantando aí, fiquem à vontade, perfeito? O comentário, a gente já viu que o comentário é desta forma aqui, a gente tem inclusive diversos comentários aí, ó, barra, asterisco, nunca asterístico, hein, pessoal? E finaliza com asterisco, barra, perfeito? Então, essa é mais uma videoaula, aula 2 aí, tá? Outra coisa, pessoal. Como a aula ficou um pouco extensa, na aula que vem a gente vai aprender a fazer o CSS externo. Vocês lembram que a gente fez um exemplozinho aí no Paint, um exemplo meio tosco, mas a gente fez um exemplozinho como é que o CSS trabalha? Então a gente tem um HTML, lembra? Que eu falei para vocês, ó, tem um HTML, aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou ter um CSS externo, legal? Então eu vou ter um CSS aqui, ó, e depois que eu criar o CSS, eu vou linkar esse CSS para o HTML, legal? Então, esse CSS aqui, pessoal, vira um documento, legal? Vira um documento com a extensão .css. Nesse caso aqui, o CSS está interno, mas o correto é convertê-lo, para trabalharmos com as boas práticas, convertê-lo com o CSS externo, legal? Então, como é que a gente faz o link, né? Como é que a gente linka ele? Utilizando essa tag aqui, ó, link, o rel, né? O réu, eu esqueci da definição, depois eu coloco no comentário aí a definição, tá? Mas é um style sheet, perfeito? O type dele, o text/css, e o href aqui, ó, vai ser para nós colocarmos para onde vai apontar, como é o nome do arquivo CSS aí, perfeito? Então vou ficar devendo para vocês a definição do réu que eu acabei esquecendo, legal? Então ele vai ficar, pessoal, entre as tags head, né? Então eu vou colocá-lo aqui, ó. Beleza? Criar o link aí, ó. Link com i, tá? Rel style sheet. Beleza? O href é para apontar o caminho, o nome do meu arquivo, a extensão .css. Legal? Então eu já apontaria para o meu CSS. A gente vai fazer na aula 3 aí essa parte aí. Perfeito? A aula 3 é meta tag, é tranquilinho. A gente faz o CSS externo, linka direitinho. Beleza?